Meninas, eu sei que todos estão muito ansiosos com a nota. Eu entendo vocês. A parte boa é que a P2 vai ser... Gente, não ventila, tá? Mas me parece que a P2 vai ser toda objetiva, tá? Mas vocês fingem que vocês não sabem de nada. Tá bom? Por favor. Porque aí vai facilitar já de lançar sem esse tempo da correção, né? A gente vai tentar dar uma adaptada aí por conta desse transtorno aí, esse período, tá bom? Gente, ninguém estava na aula passada, né? A última aula de semana passada, que vocês falaram que vocês tinham, foi depois da prova, né? Isso. Eu tô... Peraí. Deixa eu cancelar aqui esse arquivo. Então, assim, é porque tem alguns conceitos que eu passei naquela aula e eu acho que é melhor a gente ver junto, tá? Porque essa parte de gestão de estoque tem muita administração, tem alguns conceitos que não são do nosso dia a dia, né, de nutrição. E aí eu vou repassar essa aula com vocês agora e acrescentei no finalzinho a aula que seria de hoje, tá? Um minutinho. Essa aula aqui, alguém assistiu? Eu assisti, Amanda. Tá no finalzinho dela. Ah, você assistiu. É verdade, ela... Não, mas foi depois, não foi no dia, não. Ah, então tá. Eu coloquei... Gente, olha, minha cabeça... Eu coloquei lá no AVA, né? Mas foi essa aula do dia que ninguém tava, não foi? Foi isso aí mesmo, dia da outra prova. No dia da outra prova. Então, eu vou repassar aqui com vocês, porque qualquer dúvida, como você já viu, e se alguém mais já tiver visto, vocês já tiram alguma dúvida sobre esse conteúdo, tá bom? Pode ser? Por mim, pode? Então, tá joia. Eu vou começar aqui. Um minutinho. Logística e suprimentos, né? Deixa eu voltar aqui. Peraí. A gente vai estar falando sobre compra e aquisição de gêneros, tá? E essa parte da gestão de WAN, ela envolve muito esses dois setores, a logística e os suprimentos, tá? A gestão de suprimentos, ela é um processo dinâmico, porque a gente está envolvido, né, com vários outros fatores, né? São empresas que se conversam, a gente precisa de empresas fornecedoras, né? E aí, com isso tudo, a gente tem que alinhar todo esse processo, né? Em diversas etapas, né? A gente tem as etapas dessa gestão e a tomada de decisão, que geralmente é de quem está coordenando, né? Do gestor da unidade. A logística de suprimentos, ela envolve um fluxo de entrada e saída de gênero alimentício. Porque, gente, vamos lá. Como a gente tem várias formas, né, de serviço de nutrição, que a gente já viu e reviu, para cada serviço, a gente vai ter um desenho dessa gestão. Então, assim, só que esse fluxo de entrada e saída, né, por exemplo, a gente fala, dependendo em algumas literaturas, a gente vai falar em venda de gênero, né? E não necessariamente você está vendendo. A gente não enxerga como uma venda, por exemplo, no hospital. Você não enxerga que você está vendendo aquela refeição.
né? Mas a venda é essa saída. Então, por isso a gente tem que estar aí a semana ciência que vem, né? Que vem é feriado. Quando a gente retornar desse recesso, a gente vai estar trabalhando os custos, né? Que também, provavelmente, vocês já tiveram na UAN 1, na UAN de administração, correto? Vocês já passaram por esses cálculos dos custos de UAN? Custo do per capita, custo da refeição. Já tiveram isso ou não? Alguém aí? Ninguém aí. Vou seguir. Então, a gente tem esse fluxo de entrada e saída, ele vai estar muito envolvido com a forma, né, de você de entregar esse produto. A gente vai estar sempre focado nos pontos críticos, né, desse processo, e eles vão estar principalmente na reposição irregular de matéria-prima, estoque alimentado com redução em consumo. O que é aumentado? Eu falei alimentado. Estoque aumentado com redução do consumo, que é um problema, né? Porque muitas vezes o gestor da UAN está planejando um certo número, né, de clientes, e aí esse número pode cair. A gente costuma ter algumas surpresas, né? Algumas oscilações, e aí esse estoque que fica aumentado, a gente vai ter que ter um controle muito importante dele em relação à validade, à perecibilidade desse produto, né? E falta de espaço para armazenamento, né? E ao longo da aula a gente vai vendo também que o estoque, ele é um custo para a empresa, ele é um custo para o serviço. Por quê? Você tem que pensar que tem iluminação. Dentro de alimentos, você vai ter não só a iluminação, a gente vai ter climatização, que é um custo elevado, né, de energia, e até em relação a gente pensa em sustentabilidade, né, porque, e também é um ponto que a gente vai abordar mais no final da nossa disciplina, que é a questão da matriz energética, né, da gente estar aí economizando mesmo energia, e o espaço físico também, né, porque aquele espaço pode ser usado para um espaço útil, né. Peraí, eu vou voltar. Alterações de cardápio, né, devido à falta de matéria-prima. Então, só para rapidamente aqui, eu tive um restaurante, né, e ainda não estava formada na nutrição e não tinha alguns conhecimentos, né, dessa gestão de serviço de alimentação. E aí eu coloquei no meu cardápio, ia ter uma noite de nhoque, né? Iam ter 3 tipos de nhoque com 3 tipos de molho, e as pessoas poderiam alterar, né, esse pedido de pedir um molho tal, um nhoque tal. Enfim, aí organizei tudo, as sobremesas, papapá, a compra, o custo, tudo certinho. Só que o meu cozinheiro, o cozinheiro que estava, na verdade eu cozinhava junto também, né? Ele estava me auxiliando, ele errou a massa do nhoque de baroa. Ele misturou a farinha no nhoque, na batata ainda quente. Então ficou uma cola que não dava ponto. E assim, a minha receita de nhoque tinha pouquíssima farinha. E aí, para minha receita, aquele método de preparo estragou minha receita. E aí eu, sem experiência, mandei buscar mais batata baroa para refazer esse nhoque às 7 da noite, sendo que começava às 8. E foi uma loucura. Atrasou o pedido de todo mundo, porque eu não fiz uma coisa que seria mais inteligente, que seria alterar o cardápio, né? Minha matéria-prima estragou, perdi alguma coisa, né, no processo produtivo, altera o cardápio, ponto, né? Mas a gente fica nervoso, foi um transtorno todo, né? Aquele estresse de tentar remediar a situação, eu piorei. E aí, dali, eu decidi que eu não queria mais ser dona de nada. Não queria mais ser empreendedora.
Mas aí, historinha, a parte para a gente entender, né, como que não só, né, no controle de estoque, mas a matéria-prima é o nosso ponto fraco ali, né? Todo o nosso produto, toda a nossa entrega vai depender de uma matéria-prima que tenha sido, e muitas vezes até na armazenagem você pode perder essa matéria-prima, né? Se não for adequada. Então, você está contando com aquela carne e o freezer estragou, a carne, o freezer queimou, a carne estragou, acabou, não tem como colocar no cardápio, tá? Então, toda essa... Nossa, gente, chovendo muito. Todo esse alinhamento, né, desses pontos. Do cardápio, da matéria-prima, né, e da produção. Então, aqui a gente tem esse fluxograma, tá? A nossa unidade, a gente tem o setor de compras, né? Para onde a gente manda um pedido de compra ou uma requisição de material. E aí a gente tem, dentro disso, esse setor de compra, gente, tem todo um processo que passa por aqui. Então, a gente tem que estar muito atento em relação à programação, né, dessa reposição de estoque, para que a gente consiga alinhar o tempo do setor de compras, né, de colocar o pedido, de enviar o pedido para o fornecedor, receber, encaminhar para o setor de pagamento, né? Então, tudo isso envolve a gente, e a gente tem que estar alinhado para que a gente não desabasteça o nosso estoque, né? A gente também não pode ter um estoque grande demais. E em função desses outros setores, como eu falei, é tudo muito dinâmico. A gente tem que estar, esses setores todos têm que estar conversando muito bem entre si. O cardápio dita as necessidades operacionais, né? E a previsão de compra é anterior à solicitação de compra. A previsão de compra está relacionada com o quê? Aí já, isso aqui depois vocês olham com calma, eu vou passar rápido, mas tem os pontos, né? Qual tipo de serviço, como é que você planeja esse cardápio? Por exemplo, se é um cardápio mensal, você já planeja ele para o mês inteiro, né? Se você planeja o cardápio toda semana, depende, vamos supor, tem gente que é licitação anual. Então, assim, o seu cardápio, na verdade, tem que estar engatilhado para o ano inteiro, né? Porque aqueles pedidos já vão estar pré-acordados, né? Em relação a custo, orçamento, né? Então, isso tudo que vai desenhar, né, a forma de você fazer a sua compra. O estoque, ele é dinheiro parado, né? Então, a gente tem que entender aqui, né, que a busca hoje é pelo estoque mínimo, por todos aqueles fatores que eu falei com vocês já, né, que tem toda uma questão ambiental, toda uma questão econômica, para a gente fica com tanto dinheiro parado quanto espaço, muitas vezes, que pode estar mal aproveitado, né? Então, às vezes, você está se apertando numa cozinha ali que não está funcionando bem e com estoque enorme de, por exemplo, coisas que poderiam estar vindo com uma frequência mais constante, né? Por exemplo, embalagem. Eu cheguei a comentar que a embalagem, ela ocupa um espaço absurdo, se for, principalmente embalagem de isopor, né? Que ela não consegue compactar muito uma junto com a outra. Então, o ideal é que você tenha mesmo uma previsão de compra, uma previsão de uso daquilo bem ajustada, para que aquilo não fique ali parado no seu estoque, né? E a gente pensa muitas vezes que o estoque é uma segurança. Não deixa de ser, né? Só que a gente tem que encontrar nessas ferramentas de gestão esse equilíbrio entre essa segurança que é ter um estoque disponível para uma emergência ou para uma situação inesperada e o custo disso, né, para o seu setor. Gente, na prática, né, em grandes empresas a gente consegue indicadores,
que você consegue exatamente quantificar esses custos de estoque, né? Isso tudo é uma teoria, é porque, assim, claro, vocês, né, muitas vezes vão ter oportunidade, a gente não sabe, né, de trabalhar com esses gerenciamentos. Só que na prática, gente, né, muito disso vai ficar na mão de uma diretoria, muito disso vai ficar na mão de um setor de custo da empresa, né? Mas é muito importante para o nutricionista que ele saiba exatamente quanto custa cada operação, né, do setor dele. Quanto está custando o meu estoque? Quanto que vai de energia, né? O consumo da sua câmara fria. Isso tudo é calculável, né? E eu sei que a gente é sobrecarregado, só que quanto mais a gente demonstra esse controle, mais a gente demonstra uma maturidade, que a gente sabe para onde a gente está encaminhando aquela unidade, né? Eu acho isso cada vez mais importante, cada vez mais vai ser cobrado, né? As pessoas que mostrarem essas capacidades, eu acho que elas vão ser aquelas que vão conseguir crescer, né? Então, assim, por que vale a pena manter um estoque, né, com todos esses compras? Os prós seriam conveniência, atendimento a pedido não programado, prevenção de erro, redução de custo. Se você faz uma compra promocional que vem, ou se você está com uma previsão daquele produto encarecer, né? Tem alguns produtos que sazonalmente vão encarecer no final do ano, ou um desabastecimento, né? Então, erros de planejamento, que, gente, todo mundo erra, acontece. Então, né, a gente vai aqui pensar nessas ferramentas para equilibrar. O nosso estoque mínimo, né, ele pode ser chamado de estoque de segurança ou estoque de reserva. Gente, isso dá muito trabalho para você organizar, para você começar. Depois que você tem isso tudo dentro de planilha, porque, assim, muitos setores têm uma variabilidade muito pequena no serviço, né? O serviço costuma ter as UANs, né? Elas costumam ter um serviço muito linear em relação, por exemplo, você vai fornecer X refeições, né? Você tem X funcionários, fornece tantos almoços, tantos jantares, tantos lanches. Esses números, eles são meio que fixos, né? A maioria desses serviços funciona com contrato, então você já contrata para X refeições, né? Então fica muito mais fácil a gente pensar nesses conceitos quando você tem alguns números que já são fixos. Agora, serviços que variam muito, né? Um restaurante mesmo. Tem meses que tem queda no consumo. Então, assim, isso você vai acabar desenhando isso muito ao longo da sua experiência, né? Não dá para chegar e já aplicar de cara, porque, né, muita coisa vai se perder aí, tá bom? Então, a gente tem esse estoque mínimo como a mínima quantidade possível de material, né, para suprir eventualidades na entrega. Então, por isso que esse estoque mínimo, gente, ele vai estar girando muito em função de 2 fatores, né? Consumo médio diário vezes o prazo de reposição, né? A gente vai medir, supondo, a gente vai medir em dias. Né? Esse estoque mínimo vai ser mensal, né, até a sua próxima compra, mas a gente vai precisar de um consumo médio diário, né, vezes esse prazo de reposição. Então, vamos supor, o estoque mínimo em 30 dias. Eu sei que eu consumo, em média, 10 quilos de arroz, né, e eu preciso de 10 dias para repor. Então, no meu estoque mínimo, né, eu vou ter 10 quilos vezes 10 dias, né? Então, eu tenho que ter no meu estoque mínimo 100 quilos de arroz, ok? Porque vamos supor, se eu tenho um fornecedor, que eu tenho certeza que ele me repõe no dia seguinte, ok, né? Seu estoque mínimo em 2 dias, você vai precisar de 20 quilos. Então, isso tudo, né, vai variar muito de acordo com... Por isso que eu falei, você vai ter que estar conversando com a área de compras, ou se nesse serviço você tem contato direto com o seu fornecedor, tá? A gente tem esse conceito aqui também da administração de lead time, né? O lead time é de entrega, né? Que é o tempo total entre compra e chegada de uma encomenda ao cliente. Então, a gente não pode esquecer que, assim, tem produtos que você vai ligar e pedir, compra direta.
Agora, quando essa compra, de novo, passa por determinado setor, esse lead time todo, você tem que ter ele bem palpável, né? Tem que estar muito claro. Muitas vezes, esses lead times estão descritos em contrato, tá? Porque se a empresa quebra esse prazo de entrega, né, a partir do pedido, então, assim, às vezes a gente briga com o setor de compras, fala assim, não, mas eu te pedi. Não, você pediu por telefone, mas você só lançou o pedido no sistema, não sei quando, entendeu? Quando que o compras vai lançar o pedido para o fornecedor? A obrigação do fornecedor é do tempo que ele recebeu o pedido para ele te entregar essa compra. Então, isso tudo, gente, tem que estar muito claro, senão dá problema. O estoque médio, né, a gente vai considerar 50% a mais do estoque mínimo. Então, assim, calculou o estoque mínimo, se você achar mais seguro, se você tiver uma condição, tem espaço sobrando aqui, você pode buscar trabalhar com o estoque médio. É calculado por meio de necessidade e programação de pedido, recurso financeiro disponível, espaço para armazenagem, tá? O estoque máximo, ele vai ser a quantidade máxima de material que pode ser... Gente, isso aqui ficou na ordem errada. Eu esqueci de arrumar. O estoque máximo vai ser a quantidade máxima de material que pode ser armazenado até a chegada do pedido seguinte, tá? É calculado por meio de necessidade de programação de pedidos, recursos financeiros disponíveis, espaço para armazenagem. Muitas vezes a gente vai trabalhar o estoque máximo porque, eu vou encher meu estoque, porque a minha nutricionista vai estar de férias. A nutricionista da produção, eu sou da clínica, eu vou assumir, então vou pedir, a da produção já vai deixar calculado para as férias dela, né, o máximo que meu estoque tolera. Então, isso tudo que vai delinear, né, esse pedido, baseado em estoque máximo. Só que, de novo, estoque máximo é dinheiro parado. Quem trabalha com estoque máximo trabalha mal, porque é uma tensão para você, para aquele produto não entrar, não sair da validade, né? É dinheiro que você vai ter que, tipo assim, o custo da sua unidade vai aumentar naquele mês que você aumentou o estoque, tá? Então, isso tudo tem que ser bem ponderado. O estoque mínimo e o máximo são níveis de alerta, né? Então, o estoque máximo menos o consumo médio é igual ao estoque mínimo. Isso tudo, gente, são teorias, né? São conceitos, né? Não é para decorar, mas eu acho que a gente pode tentar, depois eu vou fazer uns exercícios para a gente só colocar isso em prática, tá? Previsão de compras é o per capita líquido, minutinho, gente, vezes o fator de correção, vezes o número de refeições, vezes a frequência de utilização, menos a quantidade eventual de estoque, mais o estoque mínimo, tá? Como que a gente vê isso, né? Deixa eu voltar aqui mais um pouquinho. Você tem que saber quanto que você está gastando por pessoa, né? Per capita, aquela história toda. Vezes o fator de correção, porque esse alimento vai ser preparado, então a gente precisa acrescentar a isso o fator de correção. Vezes o número de refeições, vezes a frequência de utilização, menos o seu estoque que você já tem. Senão, assim, se você esquece que você já tem meia dúzia de pacotes de arroz lá, voltando ao exemplo do arroz, você vai aumentar demais o seu estoque. Pode ser que falte espaço para o feijão, né? Até para um estoque médio do feijão. Então, isso tudo, a gente tem que estar muito bem equilibrado. Por isso é importante, da aula anterior, as fichas de estoque. Já nem lembro, gente, esse negócio de parar para prova, a gente fica perdido. Não lembro se foi da aula anterior ou se está dentro dessa aqui. Mas a gente elaborar as fichas de estoque para que a gente tenha esse controle, né, do que está entrando, saindo, qual o máximo de um, o mínimo do outro. Isso a gente já pode deixar bem especificado na nossa ficha de estoque, tá? Política de compras definida pela empresa, então aquilo que eu já falei, né? A gente tem que pensar
em como a empresa negocia com o fornecedor, nem sempre o nutricionista tem acesso. Gêneros perecíveis, a gente pode combinar a entrega, tá? Então, assim, você vai pedir para o mês e você vai combinar a entrega fracionada. Eu preciso que toda semana meu uso é de X, então eu preciso de 1 quilo de maçã por semana, eu preciso de, né? Ou você pode fazer diariamente, olha, você me entrega todo dia, você consegue? Então, a gente, por exemplo, os vegetais no hospital, nosso fornecedor, uma época, agora não é mais, era a quitanda da frente. Então, gente, por que eu ia estocar folhosa, né? Por que eu ia estocar verdura? Ia estragar na minha geladeira um espaço absurdo que eu preciso. Então, assim, a gente trabalhava com estoque mínimo disso, né? Para um pedido eventual, mas ele me entregava todos os dias na parte da manhã antes do almoço, né? Para a gente não estar ocupando os freezers com o produto que estava ali, só atravessar a rua. Fruta, né? Deixar sempre também no pedido muito claro, tamanho, quantidade que vem na caixa. Gente, essa questão de caixa também é muito importante, porque muitas vezes você pede, você não sabe se o seu fornecedor vende em unidade, em caixa, em dúzia, em peso. Aí você pede assim. Aí no sistema tá lá, 1 de azeitona. É 1 quilo? É uma lata? É uma lata de 10 quilos? Entendeu? Isso tudo também tem que... Gente, acontece muito, tá? Você fala assim, eu preciso de 1 quilo de azeitona. Você joga um pedido que sai uma lata de 10 quilos e você tá com 10 quilos de azeitona que você não sabe onde você coloca azeitona. Tá bom? Voltando aqui rapidinho, ponto de maturação é importante, tá? Para fruta, porque você também pode pensar nisso em relação à entrega, né? Uma banana mais verde, aí pensar também no tempo de maturação para a gente não ter perda, minimizar a perda, né? Perda sempre tem. Fornecedor, né? Todos aqueles pontos importantes, realizar visita técnica, gente, principalmente de produtos que são elaborados fora, né? Pão, padaria que fornece, você tem que visitar, né? Os próprios hortifrutis, né? Saber como são os produtos refrigerados, olhar como está vindo, como é que é o caminhão, né? Para a gente não ter problema depois. Capacidade real de fornecimento, para o cara não prometer para poder pegar o cliente. Ele fala para você que ele vai te entregar daquele jeito, assim, assado, e às vezes o cara não dá conta. Qualidade, preço, veículo, ficha cadastral, tá? A gente tem que ter essa ficha até para um contato, não deixar esse contato todo na mão do nosso compra, a gente ter a ficha ali em mãos para qualquer emergência, qualquer dúvida. Os compradores, né? Aí é uma questão da empresa. Tem muito nutricionista comprador, tá? Em grandes empresas, eles às vezes contratam também, é um meio, né? Um nicho de trabalho do nutricionista que é comprador, porque ele já tem conhecimento técnico sobre a qualidade, né? Mas muitas vezes a gente trabalha com gente que compra de parafuso a alface. Então, isso também é complicado, né? Tem que buscar essa relação boa com eles. Solicitação a fornecedor é por meio de formulário ou planilha, tá? Tem locais que são por licitação, então a gente controla preço e quantidade de acordo com a licitação, com o contrato. Aqui eu já até falei, né? Pode ser mensal, quinzenal, semanal do pedido e entrega única ou fracionada, tá bom? E as especificações do nutricionista devem ser respeitadas, gente. De novo, memorial descritivo igual de equipamento, igual para compra de equipamento, a mesma coisa vale para compra de matéria-prima, tá? E a matéria-prima eu acho que é tão sensível quanto, né? Porque depois você fala, tá, veio desse jeito e aí, né? Me programei para uma coisa, veio outra, e aquilo te desestabiliza. Então, a gente tem que deixar muito claro, tá? Nas especificações para o setor de compras, se o setor de compras não sou obrigado, estou vindo aqui só para comprar.
cadastro também, isso aqui nem é um ponto que a gente falou, mas muitas vezes a gente pode, né, na hora, muitas vezes cai para a gente solicitar o cadastro de um material novo, né? Você mudou o cardápio, você quer um item que não tinha. Nesse cadastro, gente, especificar marca, especificar qualidade, né? Arroz, gente, é arroz tipo 1, é arroz tipo 2, né? Quanto que a mudança desses tipos de arroz impacta no seu custo. Isso tudo, quanto mais, de novo, né, falo, quanto mais a gente tem esse controle, né, e demonstra esse controle, mais respeito o nosso trabalho recebe, tá? Cronograma de entrega, a gente tem que considerar cardápio, programação de pedido, dispensa e câmara frigorífica. Isso, gente, eu até acho que é complicado a gente fazer online, porque o legal seria a gente até ter uma aula de laboratório, né? A gente sentar no computador, fazer Excel, né? Mas isso, eu acredito que quem vai trabalhar na área acaba, nos estágios vocês vão ter isso, né? Provavelmente os estágios vão explorar vocês para isso, mas seria interessante. Mas, enfim, o estágio está aí também para dar essa prática, né? E para a gente poder ver, né, como que a gente cruza essas informações, né? Você vai ter lá a planilha do seu cardápio, você vai ter a sua planilha de compra, para programar a compra, segunda, terça, quarta, quinta, sexta, o que sai em cada dia, né? E aí é mais ou menos dentro dessa ordem que a gente trabalha. Aí no cronograma de entrega, né, para a gente poder até cobrar também o fornecedor, poder ter também naquela ficha de fornecedor como que ele é, se ele é pontual com as entregas, se ele tem compromisso, né, interessante. E aqui a gente vai entrar numa parte que é recepção e armazenamento de mercadoria, tá? Isso aqui está dentro da RDC 216, de boas práticas, tá? E até tinha feito uma outra apresentação, e aí depois eu coloco dentro da RDC, eu vou mandar para vocês também aqui, eu especifiquei dentro da RDC. A gente precisa, né, dispor de espaço para manipular a entrada desses produtos, esses produtos, não esquecer que tudo vem sujo, veio da rua, está escrito, está carimbado, contaminação, né? Então, assim, área para manipulação, para retirar da caixa, para fazer uma pré-higienização, né? A gente precisa ter isso tudo, né? Isso por legislação mesmo. Higienização de monobloco, que a gente transfere, né? Se recebe numa caixa de papelão, caixa de papelão não pode entrar na unidade, o correto é que ela não entre na unidade. Então, a gente tem na área de recebimento, tem que tirar da caixa, passar para o monobloco, e daí a gente pode armazenar, tá? Isso aqui tudo, gente, eu deixei a gravação também, Alana, não sei se a Alana tá aí, mas você lembra, Alana, você viu a gravação ou só o PowerPoint? Sim, eu vi a gravação. Então, na gravação, gente, depois vocês voltam tudo, tá? Mas é só para a gente revisar mesmo rapidinho. Aí tem todos esses pontos, né, de recebimento. Tem as condutas técnico-administrativas, que são as nossas condutas também por legislação, né, como isso é atribuição do nutricionista. Gente, quem recebe, a gente pode ter estoquista. Quem tem que estar no recebimento é o nutricionista, tá? Porque depois veio coisa errada, é uma dor de cabeça, né? Então a gente tem que. É muito difícil, né? Por isso também tem que lutar por adequação, porque a gente não consegue estar em todo lugar o tempo todo. Né? Ao mesmo tempo que está acontecendo isso, tem uma intercorrência lá na cozinha, um cano que estoura que tem que ligar para manutenção, enfim, parece que tudo acontece ao mesmo tempo, e acontece. Mas, e aí a gente tem que estar, né, presente para esse controle quantitativo e qualitativo dos itens, né, peso indicado na nota, peso real, isso tudo eu expliquei também na gravação, tá lá. Porque
comentei, né, que a gente pode... Muitas vezes a gente faz um pedido na nota, que o pedido da nota é o pedido que a gente precisa, né, é o que a gente precisa do produto cru, do produto in natura, calculado com base no nosso per capita, né? E aí, o que acontece? Vem o peso da caixa. Cara, o peso da caixa não é pesar a caixa, é pesar o produto. Eu não preciso de papelão, né? Eu não preciso do que envolve o produto. Eu preciso do produto, né? Eu pedi 10 quilos de carne, são 10 quilos de carne, que eu sei que a carne vai perder, né, 30%, enfim. E aí eu já calculei isso de acordo com o meu per capita. Agora, se eu vou na caixa, né, eu pedi 10 quilos, aí vem uma caixa de 10 quilos. Tirei da caixa, sobrou 9 quilos 720. Mas você não comprou só 10 quilos, você comprou, né? Então, assim, desses 280 que você perdeu, se você precisa disso para atender um público muito grande, vai fazer falta. E, né, se você atende um certo contrato, você não pode falar para 5 funcionários e acabou a carne, né? Então isso tem que estar muito bem supervisionado, né? Gelo também, peixe, tem muito gelo. Então, mas isso também é fraude, né? Aí não está nem no âmbito da nossa inspeção. E a gente tem que relatar isso para o fornecedor, para o setor de compras. Olha, o peixe está vindo com muito gelo, o rendimento não está adequado e quero trocar de fornecedor, quero ver outra forma de compra, né? Frango, dá muita diferença entre congelado e resfriado, então às vezes a gente tem que, né, experimentar a cada fornecedor para ver o rendimento, para poder ter certeza do que você está pedindo. E aí tem também a questão qualitativa, né? De você acompanhar você vai ter que fazer planilha de controle de temperatura de entrega, né? Então, características sensoriais. Então, assim, é muito mais fácil no recebimento de falar, não vou nem receber. Tá podre, tá feio, a carne tá esverdeada, né? Então, esse controle é muito importante. Os documentos, a ficha de estoque, né? Isso mesmo, foi nessa aula. Aí eu coloquei um modelinho aqui da ficha de estoque, tá? E essa ficha de estoque vai ser alimentada, né? Eu acho até que, eu vou até dar de ideia, né, para o pessoal lá quem for fazer estágio no UV, para colocar vocês no estoque, tá? Para vocês fazerem fichinha de estoque e a gente fazer algum trabalho com esse estoque lá do UV, tá? Seria interessante. Mas aí a gente tem esse modelinho, né, de ficha de estoque, exatamente para a tomada de decisão, né? Que é o que, quando e quanto comprar. Essa importância da ficha, né? De preparo do pedido, avaliação de fornecedor, todos esses itens, né? E a gente tem que ter uma ficha de saída para a dispensa diária, tá? Porque a gente muitas vezes tem um estoque grande, um estoque do recebimento mesmo, e a gente tem um mini estoque com itens de saída diária, com itens de reposição diária, né? Ou quando você tem troca de turno, que não consegue, né? Às vezes chave de estoque fica com outro turno, então a gente tem que, às vezes tem que ter essa saída, e essas saídas têm que ser feitas, gente, a saída e entrada. Eu deixei 4 litros de leite para fora, para uma eventualidade, né? Aí trocou o plantão, os 4 litros de leite tem que voltar para o estoque grande, né? Para a gente não ter essas duplicidades, tá? A gente tem que saber o que está entrando, está saindo, porque senão nisso, na hora de fazer o pedido, um está no estoque diário, o outro está no estoque grande, só para a gente ter esse controle. E os sistemas de conferência, né? Esse também é exigido pela vigilância, primeiro que entra, primeiro que sai. Então, tudo, de preferência também, validade bem visível, né? Para a gente poder, na hora de armazenar, para que a gente possa identificar esse primeiro que entra, primeiro que sai.
Os inventários, né? A gente tem mensal, anual, o perpétuo e balanço contínuo dos itens em estoque. Gente, eu acho que esse aqui não está com a apresentação de hoje. Não está. Espera aí que eu vou colocar. Aqui, identificação. Legislação exige que o alimento seja identificado com etiqueta, tá? Etiqueta aqui em vinil, de preferência, para que ela não borre, não seja... Porque senão, principalmente os itens refrigerados, ela vai desfazer. Então, mandar fazer etiqueta em vinil, né? Tem algumas etiquetas também que tem uma impressão térmica, né? Que ela, pelo menos, não borra. Mas, mesmo assim, o ideal, né, principalmente para refrigerados e carnes, é que a gente faça etiqueta em vinil. E caneta Bic, gente, ainda é a melhor coisa que existe, tá? Caneta Bic não sai de jeito nenhum. E aí, na legislação, a gente tem que ter, né, essas identificações, nome do produto, inscrição, CNPJ, registro da Anvisa do Ministério da Saúde, data de fabricação ou processamento, data de validade, descritivo de ingrediente. Aí está aqui a nossa curva ABC, que é a aula dessa semana, tá? Já vou passar para vocês, um minutinho. Faltam só 20 minutos, mas a gente vai conseguir. Compartilhar. Acho que compartilha aqui. Amanda. Oi. A matéria da P2 começa na aula de semana passada? Começa nessa aula agora, tá? Nessa agora? Não, porque eu tô revisando. Quem tá falando? Sim. Quem tá falando? Suelen. Oi, Suelen. Então, porque eu tô revisando Suelen. essa aula da semana passada, tá? Porque semana passada vocês estavam no pós-prova, tava complicado, e aí eu decidi... Acho que tá aqui. E aí eu decidi revisar isso hoje, tá? Pra gente não ter dúvida de conceito. E para poder emendar nessa aula, que eu precisava do conceito dessa aula passada, para a gente poder seguir para a aula de hoje, tá bom? Mas aí, enfim, começa nessa aula de... Tá bom. Não, só esqueci o nome da... que tá aqui salvo. Peraí que não tá... Política de compras e aquisição de gêneros, tá? Um minutinho, gente, tô esperando para ver. Acho que não tá querendo compartilhar, não. Deixa eu ver se vai agora. Parar, que eu salvei aqui. Ah, agora foi. Tá o finalzinho da apresentação. Que hoje a gente vai falar de curva ABC, tá? Gente, a curva ABC, ela é uma ferramenta de gestão que eu acho muito específica.
mas ela estava na nossa programação aqui, né? Estava na nossa ementa, tá? Ela é uma ferramenta específica de administração, né? E hoje a gente tem inclusive muitas planilhas até prontas de curva ABC, e a gente tem também alguns sistemas que já fazem essa curva, tá? Geralmente quem lida com isso não é exatamente o nutricionista não, tá? É o setor de suprimentos. E ela vai servir para a gente, né, como um termômetro, tá? Porque quando a gente classifica em curva ABC, a gente vai ver aqui os conceitos, é uma forma da gente filtrar, saber qual é um item que tem um giro maior, qual item tem um custo maior, né? O que a gente tem que fazer girar, o que a gente tem que fazer aquilo virar dinheiro rápido, falando num termo menos técnico, né? Mas é isso, é fazer virar dinheiro. Então, para isso que ela funciona mais, tá? E então, assim, ela é uma ferramenta excelente, tá? Só que, como eu falei, vai depender muito do tipo de serviço que você trabalha. Para alguns tipos de serviço, a gente não vai conseguir fazer uso, até porque oscila muito, né? Então, assim, para fazer a curva ABC, a gente tem que saber, tem que ter itens fixos para que a gente possa classificar corretamente, tá? Como responsável técnico da UAN, o nutricionista tem, sob sua competência, o estabelecimento do fluxo do processo produtivo, sendo que suas atividades poderão ser de origem técnica, administrativa e operacional, tá? Quanto às atividades técnicas, destacam-se a definição das necessidades nutricionais da clientela, estabelecimento de padrões, planejamento de cardápio, análise de índices, rejeitos e sobras. As atividades administrativas baseiam-se, gente, estou lendo rápido, tá? Que está na hora quase, mas para a gente, só para rever aqui. Baseiam-se em comandar seu pessoal, supervisionar tarefas, coordenando a UAN. Então, a gente tem, já falei isso em outra aula, uma coordenação de pessoas, né? A gente tem que estar coordenando pessoas, processos, né? E a gente também vai ter que estar coordenando administrativamente, né? Essa operação. Operacionalmente. A gente tem que estar coordenando a operação, que é o quê? Registros de documentos, registros de recebimento, né? Pedidos, formulários, indicadores, tá? Essa é a parte operacional. E a parte de gestão é o que, né, a gente deve lidar aqui, inclusive nessa disciplina, né? A gente está tratando a gestão, a operação da UAN. A curva ABC, dentro dessa gestão, né, a gente tem a curva ABC como método de classificação de informações, para que a gente separe itens de maior importância ou impacto, os quais são normalmente em menor número, tá? Tudo que dá muito problema, tudo que é muito sensível, ou financeiramente, ou, né, tem que ser minoria, né? A gente não consegue trabalhar, a gente não consegue gerenciar uma coisa que é 80% complicada, cara, e 20% só daquilo que tem boa disponibilidade, baixo preço, enfim. Então, a gente, né, esses itens de maior importância, esses itens mais delicados, mais sensíveis, a gente sempre tem, e Pareto, né, ele era matemático, economista matemático, ele percebeu, né, que a gente tem uma maior, a riqueza ele, né, dentro do âmbito da economia, ele percebeu que a riqueza se concentrava geralmente em 20% da população, enquanto a pobreza, né, não acesso à economia, ficava em 80%. Pareto não era brasileiro, né? Isso aí, no Brasil, a gente não tem essa realidade de 20 para 80. Mas aí isso inspirou ele a produzir esse tipo de gráfico de avaliação. Aí a gente tem aqui, né, como classificação, os de classe A são os itens de maior importância, maior valor ou maior quantidade, correspondendo a 20% do total.
podem ser itens do estoque com uma demanda de 65% num dado período. De classe B, com importância, quantidade, valor intermediário. De classe C, de menor importância, valor ou quantidade. Gente, esses números aqui não precisam, não se apeguem a ele, tá? Isso aqui é só um exemplo, né? De como foi pensada essa curva. O importante é que a gente faça essa curva para entender o que tem maior prioridade, né? O que você tem uma prioridade média e o que você tem uma menor prioridade. Por quê? Para a gente, de novo, como eu falei, a curva ABC, ela é um termômetro, né? Das suas necessidades e das suas fragilidades. Então, a gente pode direcionar ela para qualquer função dentro da sua administração. Aí, aqui na curva ABC, aqui a gente tem tal item, né? A importância dele dentro, né? Daquele, supondo, aí vamos lá. Vamos trabalhar com exemplo, porque senão fica muito abstrato. Aqui, está dividido, né, entre 20, 50 e aqui, na verdade, né, seriam 30%, somando 100%. Mas tá, esse gráfico, tá aqui. Peraí. Meu Deus do céu, alguém apagou minha luz aqui. Peraí. Acende a luz, é minha filha, gente. Por isso, tá bom. Pode ir lá. Gente, desculpa, tá? Ai. Então, peraí, que aqui tem um mais explicadinho. Vou pegar esse outro gráfico aqui. Deixa eu correr aqui que a gente vai chegar nele. Peraí. Então, como eu falei, existe essa curva que eles chamam de 80-20, né? Esses 20% sempre é o item de maior importância, né? E os outros 80% geralmente ficam divididos entre B e C. E também aqui a gente pode enxergar como aplicação de capital, né? Porque você tem, como eu falei, estoque é dinheiro parado. Então, você tem tantos por cento desse custo do seu estoque dentro da... Deixa eu voltar aqui. Você tem aqui, por exemplo, 20% do custo total de 100% do seu estoque, você tem 20% alocados no item A, você tem 50%... Mas, gente, isso aqui tá errado, tá? Tem alguma coisa estranha aqui nessa... Aqui embaixo. Depois eu vou dar uma olhadinha na fonte. Mas aqui você tem 50% e 100%. Mas, de qualquer maneira, só para a gente entender, de novo, que na parte A vão estar alocados os itens de maior custo, B, custo intermediário, C, menor custo. Então, assim, a gente pode ordenar a frequência de ocorrência, né, da maior para menor, permitindo priorização dos problemas, procurando levar a cabo o princípio de Pareto, né, que há muitos problemas sem importância diante de outros problemas mais graves. Aí já é mais filosófico. Mas aqui tem um passo a passo, tá? A gente faz com base na coleta e organização dos dados relativos, no caso nosso, ao estoque, né? Ao problema e à causa identificada numa certa empresa. Num primeiro momento, o processo pode parecer trabalhoso, mas, como eu falei, né? A gente consegue resultados, né? Para apresentar em momentos de crise, né? Para uma solução de algum problema, porque a gente começa a mexer nesse gráfico, a gente vai tirar um pouco desse item mais caro e vai alocar no item mais barato, né? Mas, assim, como eu falei, gente, isso não está muito dentro da atribuição do nutricionista, não, tá? É só um nutricionista que alcança uma posição de gestor já fora ali daquela unidade, tá? Ninguém vai exigir da gente elaborar esse tipo de curva ABC, né? É uma questão muito mais estratégica. Então, assim, como estava dentro do cronograma, né? Eu até estou aqui
coloquei, né, conforme a forma que a gente pode usar. Mas, em geral, ela não tem uma aplicabilidade muito grande no nosso dia a dia, não, tá? Mas quando a gente vai fazer, vamos supor, relatórios gerenciais, né? Aí a gente pode usar esse tipo de ferramenta para justificar algum tipo de tomada de decisão. Voltando aqui, desculpa. Então, assim, a gente vai listar, né? Vamos supor que problemas, não sempre problemas, que a gente vai listar. Você tem o seu estoque, né? Você vai ter lá seu inventário de estoque. E aí você vai ordenar, né, esse inventário de estoque do produto mais recorrente, ou seja, aquele que você vende mais, que sai mais nas suas preparações. Vamos supor, o que você mais tem ali? Você vai no seu cardápio, né? Todo dia tem arroz e feijão. Né? Qual é o seu estoque de arroz? Qual é o seu estoque de feijão? É o estoque máximo, é o estoque mínimo? Né? Dentro do seu cardápio, você planejou, né? Dentro do seu cardápio, qual é o item A do seu cardápio? Né? Aquele item A, de novo, azeitona. Né? Azeitona é caro e azeitona você vai usar para enfeitar a comida. Agora, arroz e feijão, né? É um item com muita saída diária, são, sei lá, 200 quilos de feijão, 200 quilos de arroz, né? Pronto. Enfim, aí a gente vai calcular isso, né? A gente vai ter isso já, essa estimativa total, para que a gente possa classificar dentro da curva ABC, tá? Depois a gente faz um cálculo da porcentagem da ocorrência de cada, tá como problema, né, na teoria, mas de cada item, tá? Com base no número de causas, ou seja, quantas vezes aquilo é repetido. É a história, quantas vezes você vai servir arroz, né? Então, a gente vai fazer uma porcentagem dentro daquele total, quantas vezes o arroz aparece. Então, né, para a gente ter uma quantidade proporcional, saber quem que está na linha C, né, de grande ocorrência, você vai fazer esse cálculo. E o quarto e último processo é organizar esses dados nesse gráfico de barras que relacione problema e frequência. Aí aqui um exemplo, né? Se você tem aqui você pode fazer esses gráficos de barra, um diagrama em forma de diagrama, né? Que a gente chama de diagrama de Pareto. E aí você tem desse capital, você vai falar, vamos supor, meu estoque me custa mensalmente 1 milhão. Desse 1 milhão que eu tenho, de estoque não, de pedido, né? O custo da nutrição, o custo daquele setor para funcionar, matéria-prima, pessoal, enfim. Quero saber o custo, vamos supor, da minha matéria-prima. Você pode fazer isso com pessoal, você pode fazer isso com vários outros itens. Mas aí o custo da sua matéria-prima, o custo do seu estoque. Você vai alocar tanto por cento, o custo X, Y, Z. O X é uma faixa de 0 a 70, a faixa Y é de 70 a 90, e a faixa Z de 90 a 100. Então, você tem 30%, né? 20% e 10%. Né? Peraí, 70, 80, 90. De 0, você tem 70%, 70%. Aqui você tem mais 30, certinho, tá? 70. Aqui, por exemplo, não vai ser no esquema 20, 80. Aqui você tem 70, você tem 20 e aqui você tem 10, né? Frequência de utilização. O que você utiliza ao longo dos 12 meses, o que você utiliza entre 6 e 11. Isso tudo, gente, vai ser desenhado pelo gestor, tá? Só que é isso, você separar sempre em 3 blocos, de mais, menos e intermediário, tá? Quer dizer, mais, intermediário, menos, tá bom? Aí aqui, né, como eu falei, a gente vai classificar, pode dividir por cor, ABC, e aí você vai fazer, o item XAP, que está dentro dessa frequência de uso, tá dentro desse custo, né? Dessa faixa de custo. Então, isso tudo, gente, a gente vai desenhar.
tá? É uma ferramenta de gestão, como eu falei, para você expor, né? Para você ter uma visão daquele problema ou daquele setor, né? Eu quero enxergar o meu estoque em um gráfico. É isso, né? Você vai fazer uma curva ABC dele. Você vai ver o que tem custo elevado, você vai ver o que tem saída mais frequente ou menos frequente. E aí, enfim, você pode classificar de acordo com a problemática que você identificar, tá? Aí aqui, né? Como a gente fez, material, preço, né? Naquelas fichas nossas de estoque de inventário. E aí você pode acrescentar isso, essa classificação, né? Número de ocorrência, né? Vamos supor, a gente vai falar aqui de novo, voltar no arroz e feijão. Arroz, preço do arroz, R$5, né? Por pessoa, quanto que sai? Eu vou gastar a porção de arroz, vai estar custando 30 centavos, né? Total de arroz do mês, tanto. E aí, número de frequência, né? Então, assim, isso tudo a gente vai listando, né? E aí, depois, quando a gente tiver esses percentuais, que assim, por isso que assim, só o Excel salva. Você não vai fazer isso na mão. Você não vai fazer regrinha de 3 de 1 para 1, de 1 por 1, né? Então, se você não tem a fórmula... E, gente, hoje em dia tem que ser prático. Ou você vai ter um programa que faça isso, ou você vai comprar planilha só para jogar o número ali, né? Quem tem muita intimidade com o Excel, né? Quem tem facilidade com o Excel pode elaborar a fórmula. E aí essa pessoa está com a faca e o queijo na mão em relação à gestão, né? Mas para quem não pode, não consegue, a gente tem também outras formas hoje, outras soluções prontas, né? O importante é a gente entender por que a gente está fazendo aquilo, né? Entender o processo e não só entregar um número, né? Aí aqui, como eu falei, aí você vai classificar isso, e como eu falei, isso é uma ferramenta que o Excel hoje já faz sozinho, em item A, B, C, né? E aí depois isso aqui você vai jogar num diagrama, né? Ou num gráfico de barra. O que você usa menos, o que você usa mais, o que você usa menos, o que tem um custo maior, o que tem um custo menor, tá? Aí aqui, interpretando o gráfico, né, a gente vê que os primeiros 20% dos itens da lista são responsáveis por 70% do custo, né? Os próximos 30% responsáveis por 25% e os últimos apenas 5%, para a gente de cá para cá. Aqui, ó. Joia, gente, é chato, tá? É confuso e é chato. Mas isso, como eu falei, o importante, gente, é vocês terem o estoque de vocês listado, né? Vocês terem esse controle do estoque. Aí, a ferramenta que vocês vão usar para gestão tem a curva ABC, né? Gráfico de Pareto. Vocês podem ter um controle até por Excel de cada item, né? Vai dando baixa, e aí aquele item, se você tem um estoquista para dar baixa diária, né? Você já vai automaticamente, o próprio Excel, ele já vai te mostrando isso, né? Você vai dando entrada em um, vai saindo outro, e aí você tem um total. Então, assim, não tem muito mistério, não, tá? Aí aqui na verdade, são a parte teórica, né? As referências que a gente tem sobre conceitualmente, o que é cada item, tá? Então, material classe A, que é a parte acima de 50%, né? Merece um tratamento específico, controle minucioso frequente, né? Então, assim, quando você está acima de 50%, vamos supor, faltou feijão. Seu feijão tem saída diária, né? Ele é da classe, você classificou como classe A, ou seja, ele é um item crítico ali dentro da sua unidade.
Então, a gente vai ter uma atenção maior a ele, a reposição dele, ao custo, a oscilação de custo dele vai impactar muito o custo final do seu produto, né? Então, são essas formas de enxergar o negócio, tá? De novo, gente, dificilmente vão cobrar isso de um nutricionista na prática, né? Claro que o nutricionista que tem essas noções de gestão vai ser destacado, né? Mas não está muito presente no nosso dia a dia. Os itens presentes pertencentes à classe B, né, o de valor intermediário, e oscila entre 20% e 30% do total, tá? Eu já tinha colocado isso ali anterior. Então, no entanto, ter um estoque mínimo e uma maior frequência de pedidos, porque ele possui gêneros perecíveis, tá? E a vigilância sobre os itens de classe C, que pode ser mais moderada, né? Porque o investimento é 5% a 10% do custo total. Então, a gente, tipo assim, se tiver em falta ou se aumentar muito o preço, ele não vai impactar no produto final, né? Então, a gente já consegue solicitar com menos tempo, às vezes ter o estoque diferenciado por conta da menor importância deles dentro do serviço. Tá joia? E por hoje é só. Tá? Desculpa a aula corrida, mas essa aula de quarta-feira, de quinta-feira, ela fica meio complicada, né? Para a gente, em uma hora e meia, né? Para a gente colocar tudo. Mas a gente, se vocês tiverem alguma dúvida, tá? Eu acho que esse, como eu falei, né? Essa parte de curva ABC, eu não vou cobrar que vocês construam uma curva ABC, né? Até porque são vários cálculos, né? A gente pode até fazer um treinamento com poucos itens para a gente colocar em prática. Mas o mais importante mesmo, eu acho que é a gente trabalhar mais essa questão de ficha de estoque, né? Quantificar os estoques de forma eficiente, tá bom? Então, por hoje é só, tá bom, pessoal? Boa noite e até amanhã. Até amanhã. Hoje eu vou... Gente, de novo, né? Não sei se estava todo mundo aí. Eu peço que vocês entrem individualmente, quem quiser saber a nota hoje ainda, pode entrar individualmente que eu vou passando aqui da minha listinha para vocês, tá? E que eu vou mandar para a Luciana. E ontem eu não consegui, que estava com a minha filha doente, minha mãe hoje também ficou doente. Coisa tá feia, mas eu tô bem, graças a Deus. E aí a gente não sabia se era dengue, não sabia se era Covid, minha cunhada tá com Covid, aí eu fiquei meio preocupada da minha filha tá também ainda me passar, né? E aí, enfim. Mas aí a gente amanhã eu já tô mandando isso pra Luciana cedo e a gente conversa individualmente, tá bom? Por conta mesmo de privacidade, né? Pra gente não estar expondo a nota de todo mundo, mas não tem nota feia, não, tá bom? Vocês não me incomodam, tá? Então, assim, mesmo que eu não responda na hora, daqui a pouquinho eu vou passando um por um, tá bom? Mas me coloca lá o nomezinho de vocês para eu poder identificar e mandar. Joia? Boa noite, obrigada aí, tá? Até a próxima, até amanhã. Obrigada, boa noite. Obrigada, Amanda. Boa noite. Obrigada, boa noite.